Ninguém nasce sabendo. Mas às vezes tem aprendizados, como por exemplo do trânsito, que a gente tem a sensação que ele vai ser eterno. Que a gente nunca vai conseguir aprender o suficiente para se sentir seguro. Que parece que o marido, o namorado, o amigo, a amiga nunca tem confiança na gente. Sabe aquela sensação que a gente fala, vou sair com o carro e todo mundo liga o alerta? É aquela piadinha sem graça que às vezes até o filho faz. Ah, eu prefiro estar no carro com o papai do que com a mamãe. Ah, você tem habilitação, mas você não sabe dirigir? Isso vai gerando uma angústia, e eu escuto isso todos os dias. Ah, a impressão que eu tenho é que ninguém ao meu redor confia em mim. Sempre que eu vou dirigir é uma pressão. É culpa do outro? É. Porém, a culpa não é só no outro. Eu não gosto muito de trabalhar culpa, eu gosto de trabalhar responsabilidade. Existe uma coisa que eu trabalho logo nas primeiras aulas, que eu gosto de chamar assim, ó, vamos aprender a se blindar sobre a opinião do outro e vamos aprender a se comportar de acordo com o que eu quero. Se eu quero ser vista como motorista, eu primeiro tenho que me sentir assim, eu tenho que me comportar dessa forma. Ah, mas eu não sei dirigir tão bem quanto fulano de tal. Esse fulano de tal tem anos de experiência na sua frente, então é claro que essa pessoa tem que dirigir muito bem, senão seria estranho. Então já começa um erro que eu estou comparando o que eu estou começando a fazer com quem já está pronto. E essa questão que incomoda muito, ah, ninguém tem confiança em mim, ninguém me incentiva, ninguém me apoia, vem muito mais da forma que eu me comporto para essas pessoas. Se eu me coloco sempre como alguém que é um perigo, que não sabe fazer, que é incapaz, que está sempre no carona, é claro que a minha imagem vai ser sempre essa. É claro que as pessoas vão ter medo quando eu estiver dirigindo, quando eu pensar em dirigir. É bem diferente. Quando eu comecei, um exemplo, quando eu comecei a dirigir, quando eu comecei a dar aula, ninguém começa sabendo, ninguém começa pronto. Eu tinha uma coisa que eu uso isso em tudo que eu faço. Eu consigo dizer em qualquer lugar do planeta quando eu não sei fazer uma coisa. Mas eu não vou me diminuir de forma nenhuma. Eu chego e falo, olha, eu não sei dar aula. Quando eu comecei como instrutora, eu não sei dar aula, mas você me explica que eu vou fazer, eu vou aprender. E ali eu ia buscar, né, as minhas ferramentas fora de aula, em tudo que eu estava fazendo para aprender. E eu aprendi. Quando eu fui dirigir, a mesma coisa. Olha, eu não sei dirigir, mas eu vou aprender. Você me fala o que eu preciso, que eu vou aprender. Então, esse julgamento que acontece no nosso dia a dia, que gera uma pressão na gente, nem sempre a culpa ou o problema está ali no outro. Às vezes, está muito mais na nossa conduta, na nossa forma de se posicionar. Se eu quero ser vista como motorista, será que eu estou me posicionando como motorista? Se eu quero que as pessoas confiem em mim, será que eu estou transmitindo uma segurança, uma confiança? E, de novo, não é a questão, não se trata de saber ou não fazer, ou não saber fazer. Eu posso não saber, mas ainda assim eu posso transmitir confiança e segurança. Porque eu posso ser clara, eu posso ser firme na minha posição. Eu posso chegar e falar, eu não sei, mas eu vou aprender. E aí eu vou procurar, né, a ferramenta certa para estar desenvolvendo aquela situação, que seja o trânsito. Então, dica para vocês, e eu faço isso nas minhas aulas, com as minhas alunas. Blinda você sobre as opiniões e se posicione como você quer ser tratada. Pare de anunciar em todos os lugares que você não sabe dirigir. Isso também entra aquele assunto da placa, que eu também fui questionada sobre. E aí, você é a favor da placa do recém-habilitado? Não buzine porque o carro morre? Não, eu não sou a favor da placa, porque eu acredito que placa, ela não tem esse efeito como a gente espera, como a gente gostaria que tivesse. Se placa fosse solução, olha como seria bom, né? A gente teria um problema, iria colocar uma placa, iria ter uma solução. E a gente sabe que não é assim. Placa, ela tem uma mensagem, porém ela não tem esse poder tão grande em mudar o comportamento da outra pessoa. A não ser que seja aquela placa sorria que você está sendo filmado. Agora, pegue os detalhes, pegue aí os exemplos. A gente vê proibido estacionar, o pessoal estaciona. Proibido jogar lixo, as pessoas botam lixo. Então, o exemplo dessa placa no trânsito. Eu, Luane, passo, vejo alguém com carro com a plaquinha. Eu, na mesma hora, eu falo, poxa, legal, não sei o que, vou tentar incentivar. Se passar ali do lado, eu falo, oh, parabéns, você vai conseguir. Mas essa sou eu. É assim a minha conduta. Não foi a placa que gerou uma empatia que não tinha em mim. Não foi a placa que gerou uma conduta que já não existe em mim. Mas, infelizmente, gente, no trânsito, a gente tem que lembrar que o trânsito, ele é o maior ponto de junção de todos os grupos. No trânsito tem eu, no trânsito tem você, no trânsito tem uma pessoa que tem caráter, uma pessoa que não tem caráter, tem todo mundo ali dividindo o mesmo espaço. Tem pessoas que não respeitam, tem pessoas que debocham, tem pessoas que querem arrumar briga, que querem arrumar confusão. Então, se eu tenho uma plaquinha dessa, não buzine porque senão o carro morre, anunciando que eu sou um problema. E eu me deparo com uma pessoa que ela é ruim, ela tem uma conduta negativa, e ela decide debochar, ela decide buzinar, ela decide me amedrontar de alguma forma, ela não vai deixar de fazer por conta da placa. Então, no lugar da placa, funciona melhor um posicionamento firme, um posicionamento
firme e que a gente se reconheça. Olha, eu sou habilitada, eu estou dirigindo, eu não tenho a mesma técnica que você, mas eu estou aprendendo. Eu mereço esse espaço, eu posso estar nesse espaço tanto quanto você, eu tenho o mesmo direito que você. Mas então, essa questão da placa, quando as minhas alunas perguntam, eu sempre sou dessa posição, eu não sou a favor, porque ali é anunciar, eu sou um problema ambulante. Eu acho que funciona uma câmera, funciona muito bem, porque placa, ela não traz essa solução toda. E essa questão de se comporte como o que você quer ser vista. Se eu quero ser motorista, se comporte como motorista. Pare de anunciar que você é um problema em todo lugar. Pare de anunciar que você é recém-habilitada, que você às vezes nem é recém-habilitado, já tem anos de habilitação. Então, ó, posição. Posicionamento vai influenciar muito a forma das pessoas tratarem você como motorista, ou seja lá como que for que você queira conquistar.